Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um podcast Aceita Pix. Hoje eu estou recebendo aqui a Maria Giovana. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com você e com vocês, ouvintes. Muito obrigado. E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Que começou, tem uma passagem política também, né? E aí a gente vai trazer essas curiosidades e novidades também sobre a sua vida aí. Ah, tá ótimo. Vamos conversar. É isso aí. Pessoal, eu já vou começar aí fazendo a frase do dia, tá? Vamos lá. Essa frase aqui é para você que muitas vezes tem um sonho e deixa de correr atrás desse sonho, né? Então vamos lá. A dúvida mata mais sonhos do que o fracasso. Então se você tem um sonho de empreender, o sonho de viajar, sonho de adquirir alguma coisa que ficou na infância ali, corra atrás do seu sonho, tá? A dúvida mata muito mais do que o fracasso. Feito? Muito bem. Ótima frase. Obrigado. Não, e engraçado que é assim, essa frase do dia, desde o começo, ela acompanha o podcast, né? E a cada frase do dia que eu posto, pessoas me mandam mensagem, pô, muito obrigado pela frase, era o que eu precisava para finalizar bem o meu dia, ou começar bem o meu dia. Que legal. Né? Então foi algo assim que eu criei e as pessoas têm gostado bastante. É muito legal. A palavra tem poder, né? Tem poder, exatamente. Mas vamos lá, Maria. Conte-me um pouco mais sobre a sua vida, sua formação, por que você decidiu ir para esse lado? Vamos lá, nossa, bom, deixa eu me apresentar para todo mundo. Meu nome é Maria Giovana, sou mãe de Maria Antônia, uma menina de 10 anos. Eu tenho uma formação acadêmica em saúde coletiva, sou sanitarista, especialista em gestão de saúde, então tenho uma atuação profissional e eu falo que também filosófica, né? Porque eu escolhi fazer a defesa da saúde pública como parte do meu ativismo político, então considero que toda essa formação acadêmica, além de ter me dado uma profissão, me deu uma filosofia de vida. Também tenho uma formação em empreendedorismo, tive a oportunidade de estudar em Harvard negócios e empreendedorismo, gosto muito da cultura do empreendedorismo, foi na verdade isso que eu fui estudar lá, né? Como é que a gente cria uma cultura para incentivar o empreendedorismo? Eu gosto muito, sou entusiasta das novas ideias, gosto de arriscar novas aventuras, novas ideias para a gente sempre construir um mundo melhor. Então acho que eu venho muito desse lugar, né? O propósito de contribuir com o coletivo. E aí tenho essas duas faces, a saúde e o empreendedorismo que caminham juntas ali em toda a minha atuação, tanto pública quanto privada. E contar um pouquinho da minha parte política, né? A política entrou na minha vida muito cedo, quando eu tinha 4 anos de idade. E é engraçado que eu fui me lembrar que a política entrou assim na minha vida muito tempo depois, quando eu fui candidata a prefeita de Americana pela primeira vez. E eu me lembrei exatamente de uma cena que o meu pai, então vice-prefeito na cidade de Americana, de uma figura histórica do PDT, que é o partido que eu faço parte hoje, que foi o Valdemar Tebaldi. O homem que trouxe o projeto do CIEPs, do Brizola, aqui para o estado de São Paulo. Então, Americana foi a primeira cidade que recebeu o CIEPs e foi um prefeito histórico da cidade de Americana. O meu pai teve a oportunidade de ser seu vice e eu tinha 4 anos na época. E aí, em um determinado comício, showmício, né? Que já não existe mais, eu tava lá de mão dada e eu me lembro da cena de me passarem naquela escadinha, imagina uma criança de 4 anos sendo passada naquela escadinha do caminhão, e o Tebaldi me dá a mão. O Tebaldi era uma figura, um senhorzinho, né, me dando a mão. E falando emocionado, me lembro da textura da mão dele, me lembro de tudo, assim. E eu olhando de cima do caminhão, uma multidão, meu pai ali perto também, esperando a vez dele falar, eu de mão dada com o Tebaldi falando no microfone. E aquilo me tocou de uma forma única que pode tocar uma criança, porque eu não tinha entendimento, tocou a minha alma, assim, o que é isso, né?
E aí eu desço desse caminhão, depois daquele momento eu vejo aplauso, eu não tinha compreensão do que era aquilo. E eu pergunto pro meu pai, depois eles me contaram, né? Mas o que que é esse homem? Ele é cantor? O que exatamente Era um ele show é? dele, né? Não tinha compreendido, porque ele falava, né? Mas não tinha entendimento. E aí ele me disse, não, ele é prefeito. E aí foi a primeira vez que eu disse, eu quero ser prefeita. E contra a vontade de toda a minha família, imagina, isso não é coisa de mulher. E eu repeti isso por alguns anos, até que eu fui convencida que, de fato, ser prefeita não era uma profissão. Então, me lembro ali na adolescência refletindo, bom, não posso ser prefeito, porque não existe... Minha família já disse que isso não é coisa que presta. E a minha família tem também uma questão curiosa, que depois desse mandato do meu pai, ele era um empresário que foi convidado a ser vice. Esse é o contexto dele. Ele sai muito frustrado, porque empresário quer ver as coisas acontecerem, o serviço público ritmo é outro, não anda. né? Você imagina lá atrás, a gente já sente isso hoje, né? Então ele se afasta da política com um ranço, assim, né? Uma tristeza, política, vamos tocar outras coisas, é um lugar de muita ingratidão, um lugar de muita coisa ruim. Então eu nunca fui incentivada, pelo contrário, assim, pelo amor de Deus, tira esse negócio da sua cabeça. Então eu cresci assim, bom, mas aquilo me tocou. Quem é prefeito tenta ajudar o povo, vou buscar alguma formação que eu possa me dedicar às pessoas. E aí, no auge dos 17 anos, aquele momento incrível, que eu sou a maior crítica, né? Falo, como que a gente bota os nossos adolescentes para escolher a profissão aos 17, mas enfim, vida, né? A gente pode até mudar, mas de qualquer forma é muito cedo. E eu pesquisando, o que eu posso fazer que tem a ver com política, mas eu não posso ser política na minha cabeça, né? Mas que vai impactar. E aí eu encontrei esse curso, que era um curso novo na época, então assim, a minha ida para a saúde foi totalmente através da política. Eu não sou uma pessoa que tinha familiares que atuavam na saúde ou qualquer proximidade com a área, não tinha. O curso se chamava Análise de Políticas e Sistemas de Saúde. E ele estava acontecendo na Federal do Rio Grande do Sul. Eu falei, eu quero um pouco longe, fazer faculdade longe, acho que isso é longe o suficiente. E eu gostei desse negócio aí que chama análise de políticas, porque eu vou ver política, mas também é aplicado a alguma coisa. A minha cabeça na época foi muito assim, eu não sou muito da teoria, eu tinha essa ideia. Não sei se eu sou muito de ficar na teoria da política, gosto, mas eu gosto de ver um negócio acontecer, eu gosto da prática. Então, na minha cabeça, que não entendia nada, não tinha referência nenhuma, ninguém para esclarecer que curso é esse, falei, talvez esse seja um negócio interessante, é novo, sempre gostei de inovação, por isso que eu falo que essas temáticas, elas se cruzam na minha vida o tempo todo, né? Eu tenho essa postura de pioneirismo. Então eu fui lá e banquei essa minha ideia, que só eu estava bancando, não tinha incentivo nenhum. A minha família desejava que primeiro eu fizesse faculdade perto. E segundo, se não sabe direito, faz administração, né? Mais ou menos essa concepção, desse lugar, esse é o meu núcleo familiar. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa pública, eu gostei desse curso. E me lembro, até hoje meu pai brinca, né? Porque a gente se forma sanitarista. Ele, meu Deus, não podia ter outro nome. Como que eu falo isso para meus amigos? É um nome muito feio, lembra sanitário. E aí, até hoje ele brinca, poxa, você tinha que se formar sanitarista. E, é claro, depois que eu fui conhecendo a fundo, tenho o maior orgulho de ser sanitarista, eu me apresento como sanitarista, né? Carrego isso para a vida, independente de estar atuando ou não na saúde pública. Eu falo, a minha visão de mundo é a visão de uma sanitarista que busca o bem comum, que busca a saúde do coletivo. Então, se eu estou no setor privado, no setor público, se eu estou no ambiente de trabalho ou no meu ambiente pessoal, estou sempre olhando. Eu sou uma pessoa que desce na rua já tem um mapeamento, né? Poxa, aqui tem pessoas em situação de rua, a gente poderia ter isso, poderia fazer outras coisas, outras políticas públicas. Então, naturalmente, eu já tenho essa visão, por isso que eu me apresento sempre como sanitarista. E foi daí, desse lugar muito confuso, com uma família totalmente me levando a não ir para a política, mas tá bom, então não vou, pelo jeito não é um lugar legal, mas vou atuar. Então, na época, o meu sonho era ser secretária de saúde. Falei, bom, a carreira que eu tô escolhendo, é sempre atrelada à política, né? O auge vai ser uma secretaria de saúde, vamos lá,
vamos começar a vida, né? Tô formada. E aí voltei de Porto Alegre, eu estudei na Federal do Rio Grande do Sul. Comeu X, né? Nossa, muito de coração, porque eu gosto de coração. Eu sou dessa turma meio rara pra cá, né? Porque eles adoram X coração, nossa senhora. E aí fiz faculdade lá, adorei, morei sozinha, o que eu queria, assim, né? Uma experiência muito impactante, cultural. Levei um choque tremendo, porque os gaúchos são um pouco mais frios, assim, no início, mas também quando pega amor... Vai, né? Vai. Aí fica brasileiro, no final do dia é tudo brasileiro, mas eles são um pouco mais frios, assim, eu tomei um choque, né? E, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Volto para a Americana como estagiária na Secretaria de Saúde, terminei a faculdade lá, tinha um estágio que eles me permitiram fazer em Americana, então fui lá, fiz em Americana. E aí eu já fiquei grávida da Maria Antônia, e a Maria Antônia mudou toda a minha vida. Então, assim, a minha carreira política, de fato, política partidária, porque eu acho que eu sou um bicho político desde que eu nasci. Tá no sangue, né? Tá no sangue, por mais que não quisessem, enfim, não ia dar jeito. Algum momento ia acontecer. Mas a minha carreira político-partidária, ela começa junto com o nascimento da Maria Antônia. Então eu tive um movimento contrário, assim, ao invés de ter um momento que é da natureza, né, feminina, de recolhimento para cuidar da cria, eu tive um negócio assim, meu Deus do céu, é urgente mudar o mundo. Então aquilo que eu já tinha, assim, dentro de mim, eu falei, não. Aí foi uma coisa assim, eu me filiei no partido, disputei a eleição, a Antônia fez 1 ano, eu estava eleita vereadora de Americana, numa eleição que todas são muito lindas e fortes, assim, mas uma eleição muito bonita, porque é a minha primeira eleição sem o apoio da minha família, então eles publicamente falavam, não vamos te apoiar. E a decisão é o amor que a gente sente por você, porque isso é uma loucura, você tá no momento da vida que você tem que cuidar da tua filha. Isso não é ambiente, né? Principalmente meu pai, meu avô, que também já foi vereador lá atrás. Não é ambiente para você, é uma coisa horrorosa. Nós mesmos já saímos da política há mais de 20 anos. Não vamos apoiar. E aí fiz uma candidatura com 3 voluntários, aquela de porta em porta, que a Americana ainda cabe, né? Não sei muito como é Campinas, mas acho que ainda tem Também tem muito. Muita sola de sapato, né? Tem. E fiz um jornalzinho e era muito engraçado, porque eu tinha voltado da faculdade, e as pessoas falaram, mas Giovana, vereador só se elege com algum trabalho social, mas qual que é o seu trabalho? Olha, eu vou falar o que eu tenho a oferecer, eu vou fiscalizar a saúde pública, lutar por melhorias, um pouco assim, daquele romantismo que é importante ter, né? E ela falou, mas todo mundo que se elege tem uma associação que entrega cesta, que você não tem nada. Falei, bom, gente, é o que eu tenho para oferecer, não tem como mentir, não tem como inventar uma coisa de última hora. E aí eu fiz um jornalzinho e fui pro Facebook, que eu fui a primeira candidata a usar o Facebook em Americana. E eu fazia uns vídeos na frente dos postos de saúde. Oi, eu sou a Maria Giovana, eu sou sanitarista. E aí todos os marqueteiros ficavam loucos, dizendo, pelo amor de Deus, não usa essa palavra, você usa qualquer outra coisa. Eu falei, não dá, eu tenho que falar o que eu sou. Então tinha tudo isso, assim, eu sou sanitarista e eu quero melhorar aqui o atendimento no posto de saúde. Aí eu pegava o relatório do posto, eu sei que o ginecologista está demorando 2 meses, eu sei que o clínico está demorando tantos dias, eu tô aqui para me comprometer com vocês a lutar por isso, por essa pauta. E aí viralizou no Facebook. Era a primeira candidata usando Facebook na época, né? E eu me elegi vereadora, numa eleição assim que ninguém esperava, todo mundo falava, ela vai bem para a próxima, para daqui 2 eu acabei me elegendo. E eu nunca me esqueço, no último dia, o meu pai e meu avô, que eram contrários, falando, não, a gente vai ligar pedindo alguns votos porque você fez por merecer.
Então, para mim foi super emocionante, né? Desde então eu tenho o apoio deles irrestrito, eles estão em todas as campanhas, ficam enlouquecidos, sofrem mais. Só que eles saíram, porque no final a gente é tudo bicho político. Falam, não tem jeito, vocês podem ter se escondido uns 20 anos, mas a gente é o que é, né? E alguém da família tinha que ser, pelo visto. E aí, hoje eles... Nossa, meu avô tem 94 anos, caminha comigo na rua todas as eleições, outras que eu disputei. Enfim, esse foi o meu início na minha vida pública. Então, eu gosto de contar tudo isso, toda essa conversa, porque eu acho que é muito casado com o fato de ser sanitarista, né? Porque eu trouxe isso para minha atuação pública, com o nascimento da Antônia, que é uma força que me veio muito forte para atuar publicamente, né? E também com esse perfil que eu tenho de gostar muito de inovação, que hoje cai no empreendedorismo, Sim. né? Então, eu acho que tudo isso se mistura aí e vai formando a minha história até aqui. E aí eu vou te fazer uma pergunta. De toda essa história que você contou, a gente vê que você tem uma veia empreendedora de querer fazer com que as coisas aconteçam. Né? E como é que foi para você entrar ser eleita como vereadora e dar de cara com um sistema burocrático que a gente tem? Que as coisas tendem a demorar um pouco mais por questões burocráticas ali, né? Eu sofri demais, demais, demais. Eu demorei um tempo para encontrar um caminho, assim. Eu sou uma pessoa muito do resultado, assim, gosto de ver acontecendo. Então eu me perguntava, tá, mas eu tô aqui, eu falo, eu disputo ideias, mas o que de fato a gente tá fazendo? E aí eu tive que elaborar um pouco, assim, que primeiro pode não parecer, mas estar ali defendendo ideias é muito importante. Então, talvez não tenha um resultado concreto, e isso era parte da minha angústia, mas eu estava errada sobre isso não ser importante. Muito importante você estar ali falando, tem que funcionar, a saúde tem que atender, isso não é correto. Então, isso já é uma função parlamentar, né? Ali é o parlamento, muito importante. Eu, pessoalmente, tive que entender isso, porque eu estava numa frustração muito grande. Eu falei, nossa, eu estou trabalhando como nunca, porque eu era a única vereadora de oposição da Câmara, inclusive a única mulher no meu mandato. E trabalhando muito mesmo, e eu não via esse outro tipo de resultado que eu gosto muito de ver, assim, coisas concretas acontecendo na vida das pessoas. Então, primeiro eu tive que entender isso para acalmar um pouco o coração, né? E segundo, por ser vereadora de oposição, eu tive que tomar um lado. Então, eu acabei me ocupando muito. Eu fui presidente de 2 CPIs, que eu jamais tinha imaginado cumprir esse papel, assim. Então, eu coletei, nossa, de depoimentos, mais de 20. A investigação que eu conduzi culminou em condenações, né? 2 pessoas foram presas, porque era um desvio do dinheiro público da saúde pública do Hospital Municipal de Americana. Então, isso tomou uma grande parte da minha atuação, do meu mandato, tomou a CPI. E era o que me cabia ali. Só que mesmo assim, fazendo essas reflexões, pensando, eu saí muito frustrada, porque o lugar que me enche mais de alegria é um lugar onde eu vejo as coisas assim afetando a vida das pessoas naquele exato momento. É um pouco de imediatismo meu, mas eu saí muito frustrada. Tanto é que eu chego no final do meu mandato com uma ideia clara, eu não venho mais vereadora. Eu posso vir, dito isso, eu dizia, né, com os meus colegas vereadores, bom, dito isso, eu posso vir candidata a prefeita, candidata a vice-prefeita ou nada. Eu ia até te perguntar isso, em que momento foi a decisão para sair candidata como prefeita? Então, eu falei, eu tenho 3 opções. Então, a partir do momento que eu fui, que não é o meu lugar, assim. Mas, claro, você tá ali, eu dou o meu melhor. Eu sou, assim, você fez um acordo na urna, isso é sagrado. Você recebeu o voto. Então, assim, até o final... Mas eu também sou uma pessoa muito crítica dessas reeleições consecutivas, tanto no legislativo. Sou uma pessoa que defende o fim da reeleição no poder executivo, defendo um mandato de 5 anos. Isso eu tinha claro lá atrás. Eu falava isso desde sempre, falo até hoje. Então eu também estava buscando essa coerência. Falei, não vou fazer uma carreira aqui.
E aí, como eu era a única vereadora de oposição, desmantelei uma quadrilha que estava desviando dinheiro, deu resultado, o povo falava, meu Deus, não acabou em pizza, sabe? E aí, então o meu nome foi crescendo na cidade e eu acabei me tornando um nome natural para disputar a prefeitura por ser um nome da oposição. E aí eu falei, bom, então vamos disputar a prefeitura de Americana, né? E era uma eleição de final de mandato, então o prefeito não podia reeleger. Tava aberto, o cenário estava aberto, falei, vamos. Eu fui convidada para ser vice do atual prefeito. Na época, ele, não, Giovana, venha ser vice e a gente já resolve a eleição. Ele era, de fato, um nome mais forte, estava disputando a 5ª eleição. E era o momento dele, assim. Eu falei, não, mas pra quê? Qual que é o projeto? Eu sou muito, assim, prática nesse sentido. Não, o projeto é ganhar a eleição. Eu falei, tô fora, não vou, tenho uma carreira inteira pela frente. Eu ainda brinco até hoje, eu conto essa história e falo, mas nem pra me enganar, né? Assim, finge que... Será que não viu que eu sou um pouco idealista? E eu tenho orgulho de ser idealista. Hoje as pessoas trazem isso como algo ruim, né? Ah, fulano é idealista. Tem que ser, de preferência, um idealista com capacidade de realizar, um idealista com capacidade de botar as coisas para funcionarem. Mas, assim, a negação da ideia, a negação de ter um norte, que parece que é um pouco do que a gente vive hoje, eu acho, assim, horrível. Então eu tenho muito orgulho. Eu falo, não, eu sou idealista sim, porque tenho ideias claras na minha cabeça, do mundo que eu quero, de como eu quero fazer, né? E por esse motivo não aceitei ser vice. E falei, não, vou disputar, também se perder, né, bola pra frente. A gente fez uma boa campanha, fiquei em 2º lugar, nós éramos 6 candidatos. Eu comecei com 2,5%, acabei com 31%. Ah, foi bem. Então, e eu fiquei 8 pontos atrás do primeiro colocado. Americana não tem segundo turno. E foi uma surpresa para todo mundo. Fui a primeira mulher da história da cidade a ser candidata e se colocar de forma competitiva, né? Porque, na verdade, nessa minha candidatura tinham mais 2 mulheres. Nós fomos as 3 primeiras mulheres candidatas da história. Olha como é difícil ser mulher ainda nesse mundo, né? Da história da cidade, nós fomos as 3 primeiras. Nós disputamos 2020. E agora, na última, eu fui a única mulher, mas eu fui a primeira a se colocar. Assim, chegou um momento que eles falavam, nossa, a Giovana vai passar. Que a gente estava chegando muito próximo. E o sentimento lá em 2020 era, poxa, se tivesse mais alguns dias de eleição, porque a gente conseguiu tocar o tema que é o tema moderno, né? Então imagina, eu converso direto com a mulher, com a falta de vaga na creche, com a falta de vaga no SUS, que é crônica nas especialidades. Então a gente tem ainda, né, um projeto, mas tinha uma candidatura com um apelo popular muito grande, que é o que eu realmente acredito, né? Então foi isso, assim. Aí agora a gente está encerrando um ciclo. Eu fiz essa última candidatura, uma candidatura muito difícil, porque é um contexto de reeleição. A gente sabia que ia ser difícil, mas eu falei, acho que a gente tem que cumprir o papel, né? Até porque a política não perdoa a ausência. Com certeza. A política, ela cobra e cobra mesmo. Então, assim, cumprir, porque não é fácil você ir para uma eleição que você sabe que é difícil, porque isso é custoso. Tanto financeiramente, porque por mais que você se organiza, que o partido coloca, ninguém sai ileso financeiramente, ninguém sai ileso emocionalmente, né? Então, assim, é uma demanda, é uma dedicação, uma entrega muito grande, topar uma candidatura, né? E aí você sentiu diferença de candidatura para vereadora e para prefeita? Sendo que para vereadora você não tinha apoio da família. E para prefeita já. Aí é um pouco da minha história pessoal, assim, eu vou, ao longo dessa trajetória, eu vou ficando muito feliz e honrada com o apoio genuíno que eu fui tendo da família, assim. Para mim é um orgulho muito grande ver eles se aproximando e se envolvendo, né? Eu sou uma pessoa muito correta, assim, né? Se envolvendo até a parte do apoio, né? Porque a gente tem grupo político, tem debates internos, mas receber esse apoio que lá atrás eu não tive,
Para mim foi muito especial, né? Em 2020 eu já tive, desde o final, no último dia de vereadora, eles passaram a me apoiar e a torcer. Mas o apoio, assim, o envolvimento foi crescendo. E eu vejo que é fruto mesmo da minha dedicação genuína, porque chega uma hora numa campanha que ninguém fica de fora. Porque é isso, ela é custosa demais, né? A minha filha, nas últimas campanhas, ela sofre cada vez mais, né? Às vezes as pessoas têm a impressão. Eu me lembro quando ela era bem pequenininha, a minha primeira campanha eu fiz com ela no colo. Todo mundo, olha aí, que bonito, romantismo, né? Mas é muito mais fácil você carregar um nenê de 1 ano no colo, que não tem opção, não tem pra onde correr, do que você convencer hoje uma pré-adolescente que chega em alguns momentos a ter raiva da política, poxa vida, essa tal de política tira minha mãe de mim o tempo todo, né? A convencer ela a te acompanhar num compromisso que você não sabe que horas que vai acabar. É exaustivo, né? O pessoal não tem noção. Tem opinião, graças a Deus, mas é uma criança, já tem opinião, que tá entrando numa pré-adolescência, que eu também não posso ser injusta de obrigá-la a estar onde hoje ela não quer estar, né? Onde pode ser um ambiente muito cansativo. Ela, infelizmente, passa a ouvir coisas da mãe dela na escola, ouvir, né, comentários ruins, então é um negócio que dói demais para ela, então é muito mais complexo. Isso foi como eu nasci na vida política partidária junto com a minha filha. Eu falo, nossa, o desafio vai ficando muito mais complexo, porque ela também vai sentindo, e é diferente de carregar um nenê, que você praticamente só tem que ter um esforço físico ali de estar carregando ela para todo lugar. Agora ela não quer, né? Então, por exemplo, ela participava das minhas campanhas, saía nas fotos. Na última campanha, ela não quer sair na foto, e obviamente que a gente respeita 100% a decisão dela. Mas tem que ter um jogo de cintura, porque existe uma expectativa pública, né? É muito diferente com o homem, né? E eu e a Antônia, a gente praticamente se fez juntas, né? A Antônia estava na minha foto oficial de campanha, na minha primeira campanha, um nenê de 1 ano. E aí agora ela não quer. E quando perguntada, ainda eu não gosto, eu não quero saber, e capaz de falar assim, não quero que minha mãe eleja. Então eu fico segurando um pouco ela, porque são os sentimentos de uma criança para adolescente. E ela também, além disso tudo, tem que ser uma boa mãe, né? Porque senão, imagina, ela tem que falar o que ela sente mesmo. E a gente tem que acolher e ajudar ela a ressignificar, porque não é fácil ser filha de uma mulher que se dispõe a fazer política, né? Porque ela me divide demais, ela ouve da mãe dela o tempo todo, ela também se cobra demais, né? Acha que tem que ser alguma coisa. Então eu sempre falo pra ela, não, filha, você é criança, você pode ser criança, fica tranquila. Então é uma complexidade enorme. Para quem te segue, a gente vê que você tem um instituto. Tenho. Né? E em que momento o instituto entrou na sua vida? O instituto eu fiz logo após perder a minha primeira candidatura a prefeita em 2020. Então a gente estava nesse contexto de pandemia. Eu, como sanitarista, numa angústia danada, porque até então eu atuei um pouco na pandemia como vereadora, então conseguia estar próxima. Eu vi que o mandato se encerrou em 2020, e ainda a gente naquele contexto de pandemia. E eu, meu Deus, não ia conseguir me recolocar no mercado naquele momento, tudo fechado. E querendo ajudar, surgiu a ideia de fazer um instituto, que também foi uma resposta ao apoio da minha família. Então, assim, por que o Instituto Fortunato? Porque a minha família começou a querer ajudar muito na política, a se envolver. Eu falei, então vamos fazer um lugar onde a gente possa trabalhar em família. Onde seja o nosso lugar da nossa família trabalhar para o mundo. Até para não confundir com a política, porque você sabe, a política é complexa, dá ciumeira, Sim. né? Então eu falei, vamos criar um lugar onde a gente possa fazer o que a gente gosta e seja um lugar que as pessoas saibam, aqui nós estamos fazendo em família, esse é o nosso direito, o Instituto prevê isso, né? Nós somos uma associação, família e amigos, né? Outras pessoas também podem se associar, mas tá partindo desse lugar, né? Não vamos enganar ninguém, a gente tá fazendo essa associação para nossa família fazer o que a gente sempre faz,
que é ajudar outras pessoas. E aí eu, como fui a fundadora, puxei um pouquinho a sardinha para o meu lado e coloquei na descrição do Instituto, eu trago a ideia da promoção da saúde, porque aí o fundamento, tecnicamente, todas essas ajudas, principalmente o meu avô é o cara que dá leite, ele gosta, ele é um cara super do social. Até hoje é muito legal, a casa dele à tarde, as pessoas em situação de rua de Americana param para tomar café com ele, que ele bota todos para dentro, dá café, come pão, conversa por horas. Esse é o meu avô, assim, ele é essa pessoa, a vida toda foi assim. E então eu falei, vamos trazer isso, mas vamos fundamentar o trabalho. E aí, então, eu fundamento o Instituto na promoção da saúde. E no contexto de pandemia, a gente fez ações de distribuição de refeição, que a gente entendeu que era o que era necessário naquele momento, mas eu sempre tive a ideia de sair do assistencialismo, onde eu entendo que tem outras instituições atuando, né? E aí a minha família também gosta muito de esporte, de atividade física, então eu propus a eles, falei, vamos divulgar a atividade física como algo da promoção da saúde. E aí começa a ideia, então, do Instituto levar a atividade física nas comunidades. Então, tem todo um fundamento. A gente leva a atividade física para os espaços públicos, que a gente faz questão de ocupar espaço público, que a gente entende que ajuda a melhorar o espaço público. Então, tem aula de zumba na praça à noite. A praça sem iluminação, a gente vai lá, protocola e, por conta dessa atividade, ajuda a melhorar aquele espaço público. Aí também tem a questão de que, naturalmente, o nosso público se tornou quase 100% feminino. E aí eu falei, então vamos trabalhar isso. Foi natural, então vamos trazer a questão das mulheres. E aí são mulheres que não podiam sair de casa, porque tem criança, porque cuida de alguém. E aí, no contexto da praça, elas levam as crianças para a praça e conseguem fazer uma atividade física. E aí o grande diferencial, que eu acho que é a sacada para a gente não ser só uma aula gratuita de Zumba, é que eu faço uma formação com os professores, com os educadores físicos, mensal, e a gente aborda alguns temas. Então, por exemplo, Janeiro Branco, saúde mental. Então eu explico para eles, vocês vão falar sobre determinado tema de saúde mental, falar sobre sofrimento, o que é uma depressão, tudo isso ali no alongamento antes, e no final ofereçam ajuda. Se alguém solicitar ajuda, vocês encaminham para mim, que a gente tem estrutura, tanto dos nossos mandatos, temos 2 vereadores em Americana, a gente encaminha. Então, por exemplo, agora a gente está na temática violência doméstica. E aí aparece demanda demais. Então, ali no contexto da atividade física, da Zumba, que as mulheres estão se conectando, fazendo amizade, que também é um negócio super importante para a saúde, a gente vai falando do Disque 180. Vocês sabiam que tem o Disque 180? Sabia que existe uma coisa chamada violência psicológica? E aí, então, eles vão levando de forma leve, não é uma palestrinha, nada. E essas mulheres, por incrível que pareça, elas vão surgindo com essas, poxa, eu acho que eu sofro isso. E aí, alguns casos mais sérios que buscam a nossa ajuda, a gente faz os devidos encaminhamentos, acolhe, ajuda a registrar BO, né? Enfim, o que for necessário. Então, a partir deste momento onde a gente está promovendo a saúde, um momento de atividade física, de fortalecimento de vínculo comunitário, porque nós acreditamos que isso é muito potente. Eu fico muito emocionada com algumas histórias de mulheres que falam, não, eu saí de depressão por causa da Zumba. Aí eu falo, olha, que bom, mas eu acho que a gente foi um passo, né? Assim, claro que tem muito contexto, mas elas falam, não, foi isso, porque eu fiz amizade com a fulana e a gente começou a conversar e agora eu vou na casa dela. E aí tem umas outras histórias assim, eu voltei a trabalhar por causa da Zumba. Eu falo, mas como, né? Não, porque a fulana, eu conversei, ela mora tão perto, eu não conhecia ela fica com meu filho e agora eu consigo trabalhar. Então foi a Zumba. E eu falo, caramba, assim, é até maior do que eu imaginava, né? Mas por quê? Porque é fundamentado. E aí eu sempre falo pra minha família, tá vendo? É importante. A gente poderia estar fazendo a mesma coisa, levando aula de Zumba, mas sem uma ideia clara, bem fundamentada, né? Eu sempre trago isso, falo, gente,
Não é porque eu sou melhor nada, mas eu estudei para fazer isso, né? Tem um fundamento, realmente tem uma ideia por trás e tem técnica, né? Então você fortalecer vínculo comunitário, por que a gente leva para as praças do bairro? Porque lá tem o contexto da comunidade. Então eu poderia estar promovendo a mesma coisa, aula de Zumba, mas se eu não sei disso tudo, eu ia estar botando no lugar errado, eu não ia estar tirando tudo isso desse momento. Então eu sou muito fã desse trabalho. Hoje a gente tem uma grade horária com 5 aulas acontecendo, mais de 280 mulheres já passaram pelo Instituto e ativamente a gente tem umas 120 mulheres. E o meu plano é a gente poder chegar em 10 aulas semanais. E junto com isso, eu também estou trazendo a ideia que é uma briga interna, né? Que eles querem que bote tudo Zumba. Eu falo, não, mas eu também quero que a porta de entrada da atividade física seja de experimentação. Então eu quero pôr agora o Tai Chi Chuan como uma opção. Eu fui procurada por um professor de squash, ele falou, não, eu dou aula de squash, sim. E aí a minha briga interna, eu falo, gente, a gente não vai promover, eu não vou oferecer 3 aulas de Zumba, eu prefiro ser 10 aulas diferentes e que a gente seja uma porta de entrada, uma experimentação do que elas gostam, do que focar só na Zumba ou focar, porque hoje a gente tem Zumba e um funcional na areia, que já é feito com uma academia parceira, que abriu as portas, é tudo gratuito. E isso é um local fixo em Americana ou você vai rodando? Então, assim, as Zumbas estão nas praças públicas, né? Então, eu tenho 3 praças públicas que recebem aula de Zumba e eu tenho hoje 2 funcionais de areia que estão acontecendo nessa academia que se disponibilizou, que é parceira, mas que também é num bairro afastado. Então, a ideia é, na medida do possível, a gente estar nos espaços públicos descentralizado. Mas, por exemplo, o squash só tem uma academia de squash em Americana. Mas eu gostei muito da ideia do professor, porque squash tende a ser um esporte elitista, pouca gente tem acesso, então, poxa vida, por que não uma vez por semana tá ali aberto para quem tiver curiosidade de ir, para quem quiser ir? Então, esse é o nosso debate agora interno, assim, e eu tenho defendido que a gente tenha mais opções do que oferecer mais vezes a mesma atividade, né? Então, maravilha. Estamos nesse caminho aí. O Instituto já vai fazer 5 anos já. E a gente vê que quando você fala de política, de saúde pública e do Instituto, seu olho brilha, assim, né? Eu fala gosto com muito. amor, né? Eu gosto muito, muito, né? Maria, muito a gente bom, está né? chegando ao final do episódio. Gostaria de saber se você quer fazer alguma consideração final. O papo foi muito legal, gostei muito da sua história de vida, né? Porque normalmente a gente vê políticos se dedicando à política por algum interesse, né? E a gente vê que o seu caso político veio desde a infância, né? O meu é motivo de força maior, porque se eu pudesse fugir dessa... Porque é uma encrenca, né? Demanda muito. Mas, assim, agradecer muito a oportunidade, gosto muito de poder dividir um pouco dessa história, de poder inspirar. Sei que cumpre um papel importante como mulher, né? Acho que essa semana essa semana eu estou especialmente emocionada por conta do caso da Juliana Marins, né? Porque eu acho que ela representa isso em nós mulheres, assim, não é tão simples as mulheres correrem atrás dos seus sonhos, não é. A gente gostaria que fosse, mas não é. Então, assim, é uma semana... Hoje eu dei uma entrevista ontem na rádio também, fiquei super emocionada, porque eu acho que é um caso que mexeu muito com nós mulheres, assim. E que a gente tem que celebrar, né, a vida que ela teve, o que ela representou, e também que eu sei dessa importância de estar aqui compartilhando, por isso que eu gosto, porque eu falo que é por mim, pela minha filha, acho tão importante a gente falar, não, corram atrás dos seus sonhos, né? Vale a pena. Acho que vai casar com a mensagem que você deu no início, né? E por mais que pareça difícil, por mais que pareça que às vezes ninguém tá te apoiando, dá certo, as pessoas certas chegam na hora certa, vão estar do seu lado e a hora que for para acontecer, vai acontecer. Então, é um prazer poder estar aqui dividindo com vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Aceita Pix e até o próximo episódio.